Estamos dando início a mais um estudo da Casa de Assistência aos Necessitados de Jorge Medeiros, neste programa do estudo do livro, na verdade, das obras de André Luiz, cujo primeiro livro é O Nosso Lar, e na sequência vamos apresentar o capítulo 17, que se refere à estadia de André Luiz lá na casa de Lísias, aquele amigo que ele fez quando chegou lá no hospital. E ainda o capítulo 18, que vai tratar do alimento da alma verdadeiro, que é o amor. Porém, para que nós possamos entender esse relato que é dado por André Luiz lá no Nosso Lar, é preciso ter entendimento das leis que permitem que toda essa narração seja entendida, compreendida, para não ficar na imaginação, não ficar nas possível, não possível, é possível e é verdadeiro. Por isso, primeiramente, nós vamos falar do pensamento. Vamos também falar da vontade, logo em seguida. Porque são as propriedades principais do espírito, é pensamento e vontade, ou seja, o espírito pensa o que é, evidentemente também é o que pensa. Por isso, o nosso pensamento leva ao que vem na nossa vontade. E para isso, é dizer que, conforme Kardec nos diz lá no Livro dos Médiuns, a vontade tem uma propriedade, ou seja, propriedade é aquilo que é intrínseco, pertence naturalmente à criatura, sabendo ou não, acreditando ou não. A propriedade ela é criadora. O pensamento que vem da vontade tem essa propriedade de criar. Você, quando pensa, já está iniciando um processo de criação, porque você veio da sua vontade. É assim que Deus cria o universo. Deus é a grande vontade do universo que, ao se exteriorizar, vai criando o elemento primário da matéria, o fluido cósmico universal, o princípio inteligente que vai se transformar no espírito que somos hoje. Tudo isso é automático, não precisa ninguém dar ordem. Acontece naturalmente, porque Deus é criador. Nós fomos criados por Deus tendo toda a essência divina. Tudo que Deus tem, nós temos. Então, nós também somos criadores. Estamos criando sempre. Existe uma diferença que como é que cria no plano espiritual, como é que cria no plano físico, mas nós vamos entender isso ao longo do nosso estudo, né? Então, nos diz aqui o nosso roteiro que a vontade e o pensamento atua principalmente em nós mesmos. Olha só, tudo que nós pensamos atua em nós mesmos. Por isso, a base até de qualquer tratamento espiritual é o que nós pensamos. Vamos guardar essa frase. A base de todo tratamento espiritual, ou seja, para eu tratar o meu espírito, que interessante, eu preciso alinhar, ajustar o meu pensamento. O meu pensamento vai atuar no meu corpo perispiritual, vai atuar no meu perispírito, que vai atuar no meu corpo físico. Veja só que coisa maravilhosa. Então, ele também está presente nas nossas palavras. Nós falamos aquilo do que o nosso espírito está cheio. Por isso aquela passagem de Jesus que ele dizia que não é o que entra pela boca, não é você lavar na sua boca, você não vai purificar o seu coração, você não vai purificar o seu espírito, porque a boca está cheia daquilo que o coração tem. Então, aquilo que nós falamos naturalmente, espontaneamente, são coisas que vêm do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento cria as palavras e cria as nossas ações. Eu vou fazer o que está na minha mente. E é assim que nós vamos construindo no dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida, presente e futuro. Então, essa primeira parte aqui é importante, ela vai nos ajudar daqui a pouquinho para entender lá na frente o alimento da alma. Então, o pensamento e a vontade é que constrói a nossa vida espiritual. Então,
diz que é pela vontade que nós dirigimos o pensamento. Olha, a vontade é que impulsiona e pelo campo mental nosso, o corpo mental, o nosso pensamento sai para um determinado alvo. E direciona alguma coisa. E assim a gente vai começar a construir tudo que a gente vai ver daqui para pouco. Então é assim. O pensamento e a vontade e a ideoplastia, todos são naturais. O nosso pensamento ele é ideoplástico. O que é ideoplástico? Você molda uma ideia. Isso é natural também. Então, por exemplo, conforme a gente está vendo aí nesse desenho aí, quando nós estamos pensando, nós estamos criando uma imagem no plano espiritual. Não é de errado a gente dizer que a gente anda com um telão na cabeça. Igual está esse desenho aí dessa moça pensando uma coisa e é projetada lá. É assim. Nossos pensamentos são projetados na tela do fluido que está disponível banhando o universo. E aí, espíritos que estão junto de nós, como nossos anjos da guarda, alguns protetores, alguns aproveitadores, alguns até adversários, então, eles estão vendo o que nós estamos fazendo, pensando. Então é muito importante lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Às vezes a gente pensa, estou sozinho, ninguém sabe o que eu estou pensando. Tá. Muitos espíritos sabem direitinho tudo o que nós estamos pensando. Isso é uma primeira parte. E depois, ele é ideoplástico porque ele dá forma lá no fluido espiritual, no fluido cósmico universal, ele recebe a forma do nosso pensamento. Então, cria-se com o nosso pensamento, a nossa vontade, imagens ou até mesmo objetos, porque é natural. Vamos ver um pouco mais para frente. Criações fluídicas e ideoplastia, ou ideoplastia. O fluido espiritual, um dos estados assumido pelo fluido cósmico universal, o elemento primeiro da matéria é criado por Deus que se transforma em fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Digamos assim, é o mar espiritual onde estão mergulhados todos os corpos celestes, os sistemas solares, as galáxias, os planetas, satélites. Então, nós todos flutuamos nesse fluido cósmico universal. E é dele que tudo será transformado, como, por exemplo, ele fala fluido espiritual. E depois nós vamos ver, já vimos em outros estudos, que o fluido vital também sai de lá. Aliás, vamos deixar um pouco mais claro. Tudo que existe no universo, à exceção do espírito, foi retirado desse fluido cósmico universal. Se transforma em fluido espiritual, se transforma em fluido vital, se transforma em átomos, se transforma em elementos, se transforma em corpos sólidos, tudo. Por isso que o nosso amigo Einstein, com a sua teoria da relatividade, diz que tudo é energia. Tanto os corpos invisíveis, como o pensamento, como os corpos sólidos. Tudo é energia, só depende da sua vibração. Fala velocidade, mas velocidade é vibração. Então, nós temos que entender que tudo saiu da mesma fonte. Então, se é uma construção no plano espiritual, se é uma construção aqui no nosso planeta, no final teve origem o fluido cósmico universal. Então, repetindo, né? Fornece aos espíritos elementos de onde eles extraem os materiais sobre que operam. Essa atuação se faz usando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, aqui vem a parte que ajuda-nos a entender melhor essa questão da ciência natural, né? Essa atuação se faz usando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Então, o Kardec também fala muito sobre isso daí. Ele fala assim, olha, assim como a mão é para o homem, tudo para o homem ele faz com a mão, ele manuseia, né? Se ele quiser moldar um vaso de barro, ele vai fazer com a sua mão. Se ele quiser construir uma casa, ele vai usar as suas duas mãos para construir, botar tijolo sobre tijolo, pregar. Se ele quiser gerar energia elétrica, ele vai construir os equipamentos. Tudo o homem faz com a mão. Tudo que ele quer fazer, tudo que é sólido, ele faz com a mão. E
Da mesma forma, igualmente, o espírito, tudo que ele quer fazer, ele faz com o pensamento, porque é ideoplástico. É a mesma coisa. Então, o espírito não manuseia, ele opera, ele ideoplastia as coisas com o seu pensamento. Então, é pelo pensamento que ele imprime a esse fluido cósmico universal, ou fluido espiritual, tal qual a direção que o der, ele aglomera esses fluidos, ele combina os fluidos, dispersa os fluidos, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, ou seja, é possível construir no plano espiritual algo com as vibrações do plano espiritual. Uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades. Como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina do laboratório da vida espiritual. Kardec tem lá no livro dos médios, Laboratório do Mundo Invisível. Então, ali explica também isso. É uma grande química, só que com o pensamento. Toda a teoria espírita vem baseado nisso, né? Materialização dos espíritos. Os espíritos se materializam usando o fluido anímico, o fluido vital, o fluido especial, o ectoplasma, como dizem os russos. Tudo vem do mesmo lugar, certo? E olha só, então, por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Até tem um capítulo interessante no Livro dos Médiuns que fala assim, como é que o espírito faz a roupa dele? O espírito se apresenta de roupa, geralmente uma roupagem longa, branca, mas também ele se apresenta da forma que ele gosta, seja do jeito, aquilo que ele gostava, como ele consegue se ver, do jeito que o espírito consegue se ver, né? Pode ser com um chapéu, com qualquer outra coisa, e automaticamente ele vai estar trajado dessa forma. Por quê? Ele se vê assim, ele pensa que ele é assim. Então, como é natural, como é uma propriedade, nem precisa de tanto esforço para que o espírito se apresente com a sua roupagem. Então, a roupa do espírito, ele a construiu, se ele souber que ele pode fazer tudo isso, ele vai fazer maravilhas, isso é verdade. Mas ainda que ele não saiba nem como é que faz, naturalmente ele vai se apresentar com uma roupagem que ele costumava usar na sua última encarnação. Então, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Isso não se restringe somente a objetos pessoais, como é o caso do cachimbo, óculos, bengala, faca, chapéu, mas se estende a coisas como casas, prédios, jardins, móveis, veículos, alimentos, instrumentos de toda ordem. Alguns têm existência tão fluídica quanto a duração do pensamento, mas outros persistem longamente, como já citado. Então, esse pequeno slide que nós estamos lendo aqui, ele é a base do entendimento do capítulo 17, que André Luiz vai se surpreender como ele chegou, como era a casa da dona Laura. Se não entender isso, vai achar que é brincadeira, como se diz, né? Então, tudo aquilo que ele quer, ele faz até frutas lá, nós vamos ver que tem frutas também. Então, não tem nada de extraordinário, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de anormal. Do mesmo jeito que a gente faz as coisas aqui com a matéria bruta, os espíritos o fazem com o seu pensamento, com o material naquela vibração. Então, nosso lar lá, já foi dito em outros estudos, que ele não é um plano elevado, é ao contrário, ainda está no umbral. Então, os desejos naturais de todos aqueles que estão no nosso lar, a não ser alguns dirigentes, é ainda muito parecido com o nosso. E nós queremos o quê? Nós queremos alimentar o espírito como quem alimenta o corpo físico. A gente já perdeu o corpo físico, não precisa mais da comida densa que é habitual aqui no planeta, seja arroz, feijão, sei lá, carne, frutas, verduras, mas a gente passa para o plano espiritual com essa necessidade. Como passaria também se fosse viciado num fumo, numa bebida, seria a mesma coisa. Os espíritos chegam no plano espiritual querendo dar continuidade àquilo que faziam, as reuniões que nós trabalhamos, porque Kardec teve o seu laboratório mediúnico naqueles tempos, mas nós aqui na Casa Espírita, que participamos dos trabalhos junto com os médios, todos os dirigentes,
tem um grande laboratório mediúnico que pode observar tudo aquilo que Kardec escreveu lá, a gente observa aqui. A dioplastia é uma delas. Às vezes o espírito chega, eu estou com muita sede. O espírito não precisa beber água e nem vai beber. Mas daí, pela idioplastia e pelo fator psicológico, a gente cria-se, mentalizando um copo com água. Pode tomar essa água, meu irmão. E ele toma, ele fica saciado. Mas é fluídico, é sutil, é etéreo. Então, esse é o fundamento todo que leva a entender como André Luiz viu a casa de Lísia. E é o que, vamos ver, ter mais um item aqui. No plano dos espíritos, suas criações fluídicas são tão reais que assumem para eles o mesmo aspecto que as coisas materiais para os encarnados. Ora, o que ele está querendo dizer, e é bom a gente entender, porque nós vamos estar um dia de volta ao plano espiritual, e o mundo que nós vamos ver no plano espiritual é tão sólido para nós quando está no plano espiritual que a gente pensa que está no plano físico. Um dos motivos pelo que as pessoas nem sabem que morreram. Morreram, desencarnaram, não tem mais o corpo físico, mas vive um mundo que tem, para ele, que não tem mais corpo físico, é só o perispírito, tem a mesma solidez do que para ele encarnado, que o seu corpo físico. É a mesma coisa. Então eu não acredito, né? Mas não acredito que morreu. Né? Então, é assim, se você está lá com o seu corpo espiritual, mesma coisa. A água é um fluido maravilhoso para os peixes. O ar é um fluido maravilhoso para os pássaros. Para os peixes, o ar é muito raro, não dá para ele fazer nada. Mas para a ave, o ar é uma maravilha. E nós, outros, sem o corpo físico, o mundo astral é tão bom quanto o plano físico, onde se movimenta com o corpo. Então, são reais, são verdadeiros, são duráveis. Isso é que é importante a gente ver. Então, veja só. Essa é uma imagem, né, central do nosso lar, onde está lá a direção, no centro, as construções. A gente pode dizer hoje que são construções modernas. Mas isso foi feito no século XVI. Não existia nem construções aqui no planeta, quase nada, só coisas simples. Já isso veio. André Luiz trouxe já essa imagem, na época escreveu o livro, 48, 40, na década de 40. E nós não tínhamos nem ideia de uma construção bela como essa. Mas tudo que chega na Terra é o que vem do espaço, né? Vem limitado pela mente, pelo conhecimento daqueles que chegam aqui, que renascem aqui. Então, criar uma cidade como essa, nos seus detalhes, foi um trabalho de criação mental, pela vontade, pela idioplastia. É claro que alguns sabem mais que outros. Espíritos com grande capacidade ideoplástica são chamados para ajudar na construção do nosso lar, ou outra colônia qualquer, como a casa da gente. A gente chama sempre alguém que tem mais habilidade para construir uma edificação. Lá também é assim. Então, esse capítulo 17 tem tudo a ver com tudo isso que nós acabamos de falar. É André Luiz na casa de Lísia. Por que ele foi para a casa de Lísia? Vamos ver. Então diz aqui, terminado o tratamento hospitalar, André Luiz sai do hospital, se recupera, etc. Então, André Luiz é levado até Clarencio, que é o dirigente daquela área ali, e é admitido como aprendiz no nosso lar. Foi convidado a ser aprendiz no nosso lar. O que é ser aprendiz? É observar e aprender. Claro que isso está dentro do programa de André Luiz, ele não sabia, mas era o programa dele, para ele vir trazer essas notícias para todos nós. Então ele recebeu até um documento que lhe permitia ingressar no Ministério da Regeneração, do Auxílio e da Comunicação. São os ministérios da base inferior da linhagem do nosso lar. Clarencio diz assim, olha, André Luiz, guarda esse documento que estou te entregando, que é uma pequena caderneta, porque com ele é que você vai poder entrar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Ou seja, quando você terminar isso, acumulado o que você sabe hoje, os seus desejos de hoje, acumulado com a experiência que você vai adquirir em um ano, vai transformar muito todos os conceitos que você tem hoje. Então, em função desse conhecimento acumulado, nós vamos dar novas instruções.
Mas, diz ele, não perca tempo, aproveite o tempo, observando e aprendendo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. E diga-se de passagem, vamos completar. O nosso tempo também aqui, durante a experiência carnal, é o que nós estamos aqui, quem fala e quem ouve, a nossa experiência aqui também tem que ser bem aproveitado. Aqui é mais difícil aproveitar, a gente sabe, a gente perde muito tempo com coisas que não tem necessidade. Mas ele está dizendo, esse tempo, esse intervalo entre experiências carnais, né, tem que ser bem aproveitado, André Luiz, vai com Deus. Com alegria recebeu o convite de Lísias para morar na sua casa. Lísias, que tinha feito amizade com ele, convidou ele, vamos morar comigo na minha casa nesse período. Então lá André Luiz conhece as duas irmãs e a mãe de Lísias, que é a dona Laura, a senhora Laura. Pessoa generosa, esclarecida e que muito auxiliaria então na compreensão dos enigmas com os quais viria a se confrontar. Então ajudou muito o André Luiz no entendimento das coisas que ele encontrou no nosso lar. Encontra um ambiente simples e acolhedor na casa de Lísias, na casa de Dona Laura. Ver móveis, aí André Luiz vê móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, dependência da casa, demorando-se até no banho, cujas instalações interessantes o maravilhavam. Então, André Luiz olha aqui, mas essa casinha é igualzinha às casas da terra. Claro, vai dizer no próximo slide, essa família, do qual a Dona Laura fazia parte no Rio de Janeiro, viveu com essa mentalidade. Então, a casa criada para a Dona Laura é a casa que está no coração e na mente da Dona Laura. De um outro será de outra forma, então ele se surpreende. Construções simples, e aí tem uma visão, até parece uma casinha de interior, né? Com plantas, com janelas simples, paredes simples. Tudo isso é fluídico, é lá no plano espiritual. Então, construído pela ideoplastia de quem ajudou essa família, segundo conta o livro, com a conquista dos bônus de trabalho, vai adquirindo direitos de até construir, né, com assistência de irmãos construtores, com seus pensamentos, construir isso daí. A casa de Laura era bem graciosa e cercada de coloridos jardins. Ambiente simples e acolhedor. Possuía móveis quase idênticos aos da terra, quadros de sublime significação espiritual e um piano de grandes proporções, sobre o qual repousava grande harpa, talhada de linhas nobres e delicadas. Laura vivera em antiga cidade do Rio de Janeiro, e na casa moravam, além de Lísia, suas duas filhas, que Yolanda e Judite, e uma neta, Heloísa. Assim era a casa de Dona Laura. E havia música, e havia oração, é claro, isso aqui tem que ter, imagina lá. A senhora Laura convidou à oração. Sentamos-nos, diz André, silenciosos em torno da grande mesa. Um grande aparelho irradiava música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Toda tardezinha tinha esse momento crepuscular. No fundo surge, no mesmo quadro da governadoria, que não se cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Em todo o nosso lar, nesse horário, vão ver daqui a pouco, aí, ó, esse é o diretor do nosso lar, ele aparece nesse quadro em todos os lugares. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublime transporte de júbilo e reconhecimento. O ambiente da casa de Dona Laura, tão acolhedor espiritualmente falando, evidentemente, quando a gente entra num ambiente desse, a gente é envolvido para isso, guardando as devidas proporções. A gente às vezes está muito atribulado, ansioso com as coisas do dia a dia. A gente vai então passar uma hora lá na casa espírita, assistindo um estudo, tomando um passe, ou conversando na sala de orientação. Aquele ambiente lá, que é um ambiente preparado pelos espíritos, muito acolhedor, ele vai envolvendo-nos. Então as pessoas às vezes chegam bem para baixo, como se diz, e sai de lá com astral e autoestima mais elevada, sai com mais coragem. É o princípio, o ambiente nos envolve. Então, convidou a oração, sentaram-se silenciosamente, o aparelho radiava a música,
era o louvor, conforme foi dito. A prece, né? A prece, incansavelmente, era feita de forma diferente à medida que nós fomos evoluindo, nós vamos mudando o nosso gênero de prece. Mas, de uma linha geral, se fala que a ordem está conforme a gente faz mesmo, a gente pede, louva, de vez em quando a gente agradece, mas agradecer deveria ser sempre o primeiro ponto de uma prece, agradecer. Louvar, na verdade, é dirigir o pensamento ao mais alto, aos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, para o pedir nem precisa pedir, as necessidades fazem parte do nosso pensamento. Nosso pensamento leva conosco nossas qualidades, leva nossas imperfeições também, leva nossas necessidades, leva nossos desejos. Por isso que lá na casa espírita a gente tem com muita frequência os trabalhos de vibrações. E a gente está sempre trabalhando com as pessoas. Se você na hora de for fazer uma vibração, que você tem um pensamento que seja de desejo para um ente querido seu, não mentalize ele não. Se você mentalizar seu ente querido, você não está levando seu pensamento. Você está levando na horizontal lá para o seu parente. E aí, em vez de você mandar coisa boa para ele, você vai trazer o que está lá com ele para você. Não é assim. É assim, ó. Pensamento ao mais alto vai levar, o pensamento por si só vai levar o que está dentro de você. Não precisa dizer, repetir, isso eles entendem. Então faça a oração, emita os bons pensamentos, que as pessoas queridas serão atendidas, certo? Então, pela prece, né, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirá-los. Olha só, gente, eu sei que não é sempre que a gente para pensar. A gente tem medo da coisa ruim, a gente tem medo dos maus pensamentos dos outros para a gente gente tem medo até que alguém diz que faz algum trabalho para a gente escuta muito isso. Mas não é tão frequente a fé. O que é fé? Fé é conhecimento. Fé racional é conhecimento. Então, se você tem a plena consciência, que você tem um amigo espiritual que recebeu o nome de anjo da guarda, então você... Ele está perto de você esperando você dizer sim para ele. Então, por isso que faz a prece quando você for dormir, faz a prece quando você for acordar. É para você se ligar ao seu anjo da guarda. Muita gente tem mediunidade, então tem guia mediúnico, mentor espiritual, tem familiar da família espiritual, tem espíritos simpatizantes. Então, tem uma pleiade aí sempre de espíritos que desejam nos ajudar. Então, quando a gente fala de fazer uma prece, é isso, a gente está dizendo para eles, olha, eu sei que eu preciso de ajuda. Aí, a conversa devia ser até com o anjo da guarda, que seria mais o espírito mais próximo de nós nesse sentido, né? Então, a prece, pela prece o homem obtém o concurso dos bons espíritos e acorrem a sustentá-lo nas suas boas resoluções. A maioria não sabe o que eu preciso. Quanta gente, às vezes a pessoa fala assim, Deus sabe o que eu preciso. Aí, daí não quer dizer nada. Se você não concorda, e o livre-arbítrio não tem respeito, não? Os espíritos respeitam o seu livre-arbítrio. Quando você fala assim, olha, me ajuda aí. Pronto. Você deu direito a eles de interferir, sim, naquele outro espírito que não te respeita, que não respeita o livre-arbítrio, que fica forçando a barra na sua mente, dando sugestões que não têm sentido. Então, eles têm direito de intervir. A prece tem tudo isso daí. E também, né, vamos continuar um pouco. Então, ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto. Ou seja, a gente está sempre saindo da linha reta nessa vida encarnada. Então, pela prece, a gente relembra tudo que foi feito. É o que disse Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Estou precisando mudar aqui, estou precisando mudar ali. Então, você encontra força para isso, né? E por esse meio, então, pode também desviar-se dos males, né? Não nos deixeis cair em tentação, diz a oração. É isso. Os males estão dentro de nós. Ok. Então, a característica, né, da prece está acompanhada de sentimentos, de humildade. Fazer uma prece já é uma humildade. Reconhecer seres superiores a nós é o princípio básico da simplicidade, da humildade, da sinceridade, né? Mas dispensa aparatos exteriores, não tem nada a ver, não precisa botar roupa, não precisa entrar e se fechar no quarto. Em qualquer lugar, você pode fazer uma prece no meio do tiroteio, principalmente se estiver no meio do tiroteio, é bom fazer uma prece, né?
Bala perdida está sobrando por aí. Então, em qualquer lugar você pode fazer prece, para iniciar um trabalho, para terminar um trabalho, para agradecer, por aí vai, ok? Então, a questão da casa de Lisas, a forma, né, que ele encontrou lá, muito terra-terra, é perfeitamente natural, que quem criou foi alguém terra-terra. Alguém que saiu daqui, foi para lá, como nós também. No capítulo seguinte, esse que está aparecendo aí, capítulo 18, fala amor alimenta as almas. E aí, eu acho que é bom a gente refletir um pouquinho sobre a nossa situação atual. Encarnado, eu, você, estamos encarnados. Não precisa repetir, nós temos um corpo físico que precisa de cuidados. Nós temos um corpo espiritual que precisa de cuidados. Temos um psiquismo, que é a alma, que é o espírito, que tem lá seu acumulado de situações, irradiando naturalmente e que precisa ser tratado. Então eu pergunto, hoje, na nossa atualidade, como é que nós estamos alimentando nosso espírito? Será que feijão e arroz alimentam o espírito? Nós nem paramos para pensar, talvez. Tudo que a gente ingere na nossa alimentação, em princípio, vai alimentar o corpo físico. É claro, se nós fizermos uma prece na hora da alimentação, nós estamos enriquecendo o alimento com vibrações mais saudáveis. Será mais compatível. Em especial muito, né? A água é o fluido que facilmente recebe influência dessas irradiações, porque o pensamento leva a sentimento. Então, por isso até tem a água fluídica na casa espírita. Ah, mas a água fluídica é só para o corpo físico? Não, é corpo físico, para o corpo espiritual. Sem dúvida, são fluidos, tudo é fluido. Só muda a densidade, o estado em que se encontra. Mas, com certeza, nós não comemos para alimentar o espírito. Nós comemos para alimentar o corpo físico. Mas o espírito precisa de alimento. Como é que encarnado nós alimentamos o nosso espírito? Porque ele não morreu, e nem vai morrer, porque ele é perene. Então, também vale a pena a gente refletir sobre esse princípio da alimentação, em geral, da alma, do espírito. De onde será que vem essa alimentação? Como nós falamos lá no começo, tudo vem do fluido cósmico universal. Vamos considerar o fluido cósmico universal como sendo o elemento mais simples. Tem o elemento primário da matéria, mas o fluido cósmico universal é um elemento que banha o universo, então ele está disponível para tudo e para todos, em todos os tempos. Então, o espírito, nosso espírito, deixando nosso corpo de lado, que ele é uma coisa, nosso espírito tem outras propriedades mais amplas, naturalmente o nosso espírito precisa de alimentação constante também quando nós estamos aqui no corpo físico. Então, quando a gente estuda com um pouquinho mais de profundidade, por exemplo, os centros de força, nós vamos encontrar lá algumas propriedades do centro de força, o coronário. Então, nos diz lá nos estudos do centro de força, o coronário. O coronário, ele capta material do fluido cósmico universal, que é uma fonte inesgotável, não tem fim. Quem quiser, está aí. Né? Então, o nosso centro de força coronário, que está no perispírito completamente, encarnado, tem uma parte no fundo do corpo vital, para poder fazer a conexão, a ligação e os comandos com o corpo físico. Mas ele transforma fluido cósmico universal em fluido espiritual e em fluido vital. Olha só, fluido espiritual e fluido vital. O fluido vital que ele transforma, ele vai distribuindo através dos outros centros de força, uma vez que o centro de força coronário é o maestro, ele distribui através dos outros para o nosso sistema, todos os nossos sistemas, todas as nossas funções orgânicas,
para todo o nosso corpo físico. Então, o nosso espírito está cuidando também da alimentação do nosso corpo físico, a parte vital, para que nós tenhamos a vida. A força, a saúde mecânica são os alimentos sólidos. Eu tinha dito que ele transforma o fluido cósmico universal em fluido espiritual e em fluido vital. O fluido espiritual é o alimento do espírito. São energias, né? Quer ver? Vamos tentar observar. Não tem pessoas que você observa que aquela criatura tem uma energia terrível, muito grande, não cansa. Os olhos brilham o tempo inteiro, o dia inteiro, enquanto outros mal se arrastam. É isso aí. Centro de força coronário avançado, dilatado, conquistado pelo espírito, é uma usina. E aí tem uma potência maior. Então tem muito mais usinagem de fluido cósmico universal em fluido espiritual. E aí isso é vida, isso é força, coragem, né? A pessoa tem coragem para fazer as coisas. Não estou falando nem da saúde, da parte física, pode estar até muito debilitado. Você pega uma Maria Teresa de Calcutá, energia física zerada, mas e a energia espiritual? Aquilo é um espírito superalimentado pelos fluidos espirituais que ela recebia na própria transformação do seu coronário, como também na ajuda de irmãos espirituais. Então, o nosso espírito tem que estar claro que ele também está sendo atendido, está sendo alimentado, só nós não estamos pensando nisso, isso que eu queria dizer. Isso é uma necessidade, o espírito não para de se alimentar. Sabendo disso, nós vamos ver aqui que lá no nosso lar, já vimos em outros capítulos anteriores, que com a ideoplastia, que nós estudamos hoje aqui, a vontade e a necessidade de alimentar, e a dependência de coisas parecidas com a terra, que também falamos aqui, se você somar tudo isso daí, você vai ver que o espírito constrói frutas, sucos, para se alimentar, mas é fluídico, é lá na natureza deles. Nós não temos percepção nenhuma disso. Então, é assim que nós vamos falar aqui, assim, da alimentação, né? Na novas lições sobre alimentação do nosso lar, após a oração, né, na casa de Lísias, Laura serviu um caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. O espírito vai acabar dando a forma ao fluido de acordo com a sua necessidade, com o seu desejo, com o seu entendimento, com a sua aceitação. Poderia ser assim, olha, respira. Lá no plano espiritual, não é como um pulmão encarnado, não. É suficiente. Ora, acabou, só isso. Só isso. Orar e respirar é a única coisa, só isso já é suficiente. Qualquer coisa diferente disso é necessidade e assistência, é criado, né? Então, explicou-se então que em nosso lar todos valiam-se da alimentação, diferindo apenas da feição substancial. Feição substancial é a forma que cada um necessita. Mais necessitados, forma mais brutas, mais quintessenciado para aqueles que não precisam disso. Então, diz ele que lá na comunicação, no esclarecimento, havia enorme dispêndio de fruto. Então, são órgãos intermediários, não são os mais elevados. Já lá na elevação, o consumo de sucos e concentrados não era pequeno. E lá na união, que é o mais elevado, o fenômeno da alimentação atingiu o inimaginável. Se é inimaginável, nós podemos imaginar o que nós quisermos. Mais sutis, nada de prato, nada disso que está na foto aí. Só oração e bons pensamentos. Hora da refeição. A permuta magnética, agora sim, começamos a entrar nas questões importantes. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à harmonia. Magnetismo é tudo, né, gente? Para que se alimente a felicidade, alimentar a felicidade, basta a presença e às vezes apenas compreensão. Isso é muito claro. A gente tem conversado muito na casa espírita com os médiuns que, ao terminar um trabalho mediúnico difícil, às vezes, os espíritos estão muito necessitados, que exigem muito do médium. O médium sofre aquilo que o espírito está sofrendo, mas ele entende que é temporário, é só para ajudar. E por ajudar, por servir,
ele fica feliz, né? Ele, é o dever cumprido faz com que a gente se sinta feliz. Não é alegre. Alegre você comprar uma casa, um carro, ser feliz, é tirar alguma coisa de bom de dentro da sua alma, de dentro de você. Alegria de fora para dentro. Felicidade de dentro para fora. Então, a harmonia é que vai alimentar a felicidade. O homem encarnado saberá mais tarde, olha para nós aí, né? Para todos nós, que a conversação amiga, olha só, a conversação amiga é alimento para o espírito, gente. E a briga inimiga é veneno. O que nós queremos? Nos matar ou nos alimentar? O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal constituem sólidos alimentos para a vida em si. Olha só, a Laura falou isso para André Luiz. A doutrina espírita nos ensina isso. Tudo isso que foi dito aqui, essa relação amigável, fraterna e generosa, ela também troca fluido vital. Não só alimenta o corpo espiritual, alimentando o corpo espiritual, organiza melhor o perispírito. Organizando melhor o perispírito, opera melhor as funções das células do corpo físico. E aí, sabe o que acontece, por incrível que pareça? Vida longa. Aumenta o nosso potencial de vida orgânica. Isso é muito claro para mim, muito claro para você também. Então, André Luiz diz o seguinte, né? A alimentação dos desencarnados, na desencarnação, se o psicossoma está arraigado às sensações terrestres, ou seja, ao desencarnar, se nós estamos arraigados às necessidades terrestres, então vai sobrevir às necessidades inquietantes de prosseguir atrelado ao mundo biológico. Então a gente quer, para o corpo espiritual, exatamente a mesma coisa que queria aqui na Terra para o corpo físico. Tal vida, tal morte. Então, por isso, a gente vai ver os espíritos, pelo amor, pela bondade dos espíritos, criam fluidicamente, com a ideoplastia, com o pensamento, com a vontade, aquilo que o espírito pensa que precisa, então, eles recebem tratamento, alimento. É claro, nesse alimento fluídico, tem elementos mentalizados, né? Magnetizados. O alimento sempre será a magnetização, será sempre o pensamento bom. Já falamos da outra vez, desse exemplo, que os espíritos magnetizaram a água lá da casa física, onde morava André Luiz, com os elementos da natureza, mentalmente, e aquilo curou a enfermidade lá, do seu lar, da pessoa que estava enferma lá. Isso é natural, gente. E acontece muito mais do que a gente pode pensar. Então, quando não a supera, está arraigado às coisas materiais, né? Quando não supera, são conduzidos aos centros de reeducação. Então, você está lá, tudo bem, você chegou, não tem entendimento, aí você é alimentado do jeito que você pensa que precisa, mas também vai ser esclarecido para poder ajustar a sua alimentação, a sua nova situação espiritual, que é desencarnado. E com o tempo você não consegue restabelecer a sua educação alimentar, então você é conduzido ao centro de reeducação. Você vai ter que se reeducar para se alimentar, para viver a nova vida. Você não adianta você querer levar a velha vida, onde encontram alimentações semelhantes da Terra, mas são fluídicas, porém fluídicas, até que se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior. Então é um processo que nós vamos evoluindo gradativamente, onde a tomada de substância é tanto menor, cada vez menor, e tanto mais leve, quanto maior o enobrecimento da alma. Porquanto o corpo espiritual nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses, ou seja, tudo é magnetismo no plano espiritual. Até o que parece sólido no plano espiritual é resultado de uma ideoplastia, certo? Quimioeletromagnéticas, auridas da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, esse magnetismo é uma
eletromagnética, é uma química eletromagnética agindo sobre a natureza, né? Com a natureza, os raios vitalizantes naturais dos fluidos, reconstituído de amor de quem está mentalizando, é que vai sustentar tudo isso daí. Então, por intermédio dessas projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, olha, isso vale lá no plano espiritual, isso vale aqui no plano encarnado, é que se origina a ideia eufórica, orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se mantenha o equilíbrio geral. A família é isso. A família é um objetivo, porque ela reúne tudo isso daí. O amor conjugal, o amor filial, o amor paternal, vai alimentando o lar. Então, quanto mais amor tem no lar, maior o magnetismo daquela casa, maior é a proteção daquele ambiente, melhor a educação dos filhos. Eles vão estar mais receptivos para receber a educação. Por isso que a doutrina espírita fala, olha, faça o evangelho no lar. Não vai rezar, não tem nada a ver. Você vai emitir pensamentos nobres que vão criar defesas na cópia etérea da sua casa. Então, falar em tudo que nós falamos até agora aqui, a gente sabe que tem pessoas que desencarnam e ficam na sua casa. Mas que casa que as pessoas que voltou fica? Na casa física? Não. O espírito não vê parede física. O espírito só vê a criação mental. Então, quando nós estamos vivendo na nossa casa, eu, você, na nossa casa, automaticamente, porque tudo é natural, pelos pensamentos, nós criamos uma cópia etérea. A minha casa tem uma cópia etérea, a sua casa tem uma cópia etérea. Então, você desencarna, você volta para ela. É uma casa etérea, aqui no plano físico. O fluido cósmico universal banha tudo. Então, diz aqui, né, no intercâmbio do amor, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é que se origina a ideia eufórica, orgânica, Daí, porque toda criatura tem necessidade de amar, receber amor, para que se mantenha o equilíbrio geral. Não é possível. Alegria você pode ter quantos quiser com dinheiro. Mas felicidade é só na relação com pessoas, na permuta, na troca amorosa, né? Então nós temos aí o maior sustentáculo da criatura é o amor, em qualquer lugar e em todos os tempos. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Até a comida comum feita na casa da gente, se quem fez com amor, ela nutre melhor, ela fica até mais gostosa, né? Então a alma em si apenas se nutre de amor. Então vamos lá, a gente perguntou há pouco. E o nosso espírito, como é que será que ele está alimentado? Nós estamos cuidando do corpo físico, alimentando, dando comida, bebida. Mas e o corpo físico, espiritual, como é que está sendo alimentado? O espírito, como é que está sendo alimentado? Da mesma forma que vai se alimentar lá no plano espiritual. Já é assim. Nós que não damos importância, não lembramos disso, mas o alimento do nosso espírito já é assim como vai ser lá. Então, quando você desencarnar, quando eu desencarnar, nós não vamos perder o corpo físico? Então, vamos perder a forma de alimentar. Quando chegar lá de lá, nossa alimentação será a fraternidade, o amor incondicional. Não tem jeito, né? Então, o amor profundo constitui sólido alimento para a vida em si. Encarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Ou seja, a gente não lembra, não entende, faz alimento, intencionalmente pouco alimenta o espírito, mas pela natureza ele acaba alimentando. Quando volta para cá, para o plano espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema da alimentação puramente espiritual. Então, no plano espiritual, é só relação entre as criaturas, é só amor entre todos. Então, formam-se lares, no plano espiritual, formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência à imperativa dessas leis. Então, o espírito, para ele progredir, ele precisa fluir em sociedade. Então, o que tem uma sociedade aqui no plano físico é uma cópia, claro que mal feita, mas é uma cópia do que já tem lá. Se não tivesse lá, não teria aqui. Se não tivesse casa lá, não teria casa aqui. Se não tivesse cidade lá, não teria cidade aqui. Então, claro, respeitando as leis de afinidades, agrupados por afinidade, por nível de elevação espiritual, os espíritos vão se agrupar e reunir-se. Até a parte ruim, o pessoal costuma falar, o vale disso, o vale daquilo.
não é uma área reservada que tem que ir para lá, é por afinidades. As pessoas não aceitam a ajuda, não entendem ainda que pode ser ajudado e fica perdido, às vezes retido aí nas bases do umbral por tempo, mas só porque quer. A ajuda espiritual sempre vai ter. Os amigos espirituais, quanto mais tem, mais será dado. Então, quem mais ama, mais tem capacidade de amar. Quem mais doa, mais recebe. É a grande lei. Então, diz André Luiz que recordou nesse momento, instintivamente, da questão do sexo, largamente divulgada no mundo. Mas, dona Laura, adivinhando os pensamentos dele, o silenciou dizendo o seguinte: ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual, ou seja, a relação sexual é só sexual. O sexo é uma manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Ou seja, amor não é só sexo na carne. O sexo é uma expressão muito pequena, né? O sexo é a manifestação sagrada desse amor, mas é apenas uma expressão isolada de potencial infinito. O potencial é infinito. Só de se aproximar, né? Se você puder chegar perto de um espírito iluminado, só de meia distância você nem suporta aquele magnetismo, ele te domina porque ele é muito superior, é uma coisa incrível, né? Entre os casais mais espiritualizados, diz a irmã Laura, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuo permanecem muito acima da união física, ou seja, quando a relação é mais nobre, a uma elevação espiritual, a só barganha de carinho afetivo, de pensamentos, é suficiente. Tanto que no plano espiritual não há necessidade do sexo, embora muitos procurem. Então a vida se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se perceba. É isso que nós estamos conversando. Aí fala das almas gêmeas. Aí almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, ou seja, não é pares de um par, é quase que o universo inteiro, unindo-se umas às outras. Consegue equilíbrio no plano de redenção, considerando-se que o sexo é a manifestação sagrada do amor. Aqui vai falar um pouquinho dessa alma gêmea, vai lá na questão 298, o Livro dos Espíritos, fala assim: as almas que se devam unir-se estão, desde sua origem, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, que fatalmente um dia se reunirá. É que todo mundo, muita gente pensa nisso, muita gente que ainda não encontrou um amor, está aqui esperando essa alma gêmea. É sobre isso que Kardec pergunta. E a resposta é a seguinte: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em grau diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Há momentos ainda que vivemos que a gente só consegue se unir a uma pessoa, e é fisicamente ainda. Porque quando nós buscarmos a união espiritual, será de caráter e de ordem universal. Então, quanto mais perfeito, tanto mais unido será. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, se nós formos mais dóceis, mais compreensíveis, e tivermos maiores considerações ainda com as imperfeições alheias, isso aí é a única coisa que a caridade é isso. Nós vamos encontrar a felicidade. Não precisamos ficar tristes porque alguém está sofrendo, mas você pode ajudar quando puder. O amor, então, das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. É o que Jesus tinha. Por isso que não cabe essas histórias que falam que Jesus teve relações afetivas com mulheres. Não teve, não há necessidade nenhuma. Você me ama? Amo todos. Jesus amava a todos. Todos os apóstolos, todas as apóstolas, igualmente, não tinha essa necessidade. Então, irmãs e irmãos, estamos aqui chegando ao final do nosso diálogo fraterno sobre essas questões da ideoplastia, do amor, da alimentação do espírito. E vamos então agradecer a espiritualidade que esteve junto de você, esteve junto de mim. Você pensou, você me ajudou, eu pensei, me ajudei também, os irmãos todos nos ajudaram. Então a gente só tem a agradecer por esses momentos, então que nós possamos tirar bom proveito dos valores que a obra nos trouxe e dar continuidade nos próximos capítulos. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.